Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da FI Talks, o videocast sobre inovação produzido pelo FI Group Brasil. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância da inovação na área de saneamento e gerenciamento de recursos hídricos. O Brasil possui 12% de toda a água doce no mundo. Porém, a despeito desse cenário, nós temos muitos desafios relacionados a recursos hídricos. No Brasil, apenas 52% do esgoto é tratado e 33 milhões de pessoas não possuem acesso à água potável. Diante desses desafios, a indústria hidrodependente também enfrenta problemas relacionados aos regimes de seca cada vez mais prolongados e severos e o aumento da poluição dos corpos hídricos. Nesse cenário, qual vai ser o papel da inovação tecnológica para que nós, enquanto nação, possamos superar de maneira satisfatória estes desafios? Essa pergunta vai nortear o episódio de hoje e, para respondê-la, nós contamos com 3 convidados, os quais eu peço que gentilmente se apresentem. Olá, eu sou Andréia, sou engenheira ambiental, mestre em engenharia de recursos hídricos e sou coordenadora de projetos na diretoria de águas e desenvolvimento sustentável na empresa ENGIE Corps. É uma satisfação para a gente estar aqui hoje para discutir esse tema e abrir essas oportunidades para chamar a atenção para essa questão da inovação tecnológica no âmbito dos recursos hídricos. Muito obrigado, Andréia. Obrigado, João, pelo convite. Agradeço. Andréia, prazer em conhecê-la pessoalmente. Eu sou o Hélio Suleiman, estou como diretor-presidente da Fundação Agência de Bacia do Alto Tietê, sou engenheiro civil de formação, tenho um mestre em engenharia urbana e estou à frente da Fundação desde 2017, que é o braço executivo do Comitê do Alto Tietê. O Comitê do Alto Tietê abrange aqui a região metropolitana de São Paulo, ou seja, a complexidade, né, do tema nos atinge diretamente aí. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença, Hélio. Olá, eu sou Arisnandes Silva. Vocês podem me chamar de Ari, que facilita bastante a comunicação, né? Tudo bem, Ari. Eu sou especialista em gerenciamento de projetos, sou especialista em PPPs e concessões, especialista em saneamento ambiental e sou mestre e doutorando em ambiente, saúde e sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública. Tenho já 32 anos de experiência em saneamento básico, né? Todos eles vividos na Sabesp. E um prazer enorme estar aqui com vocês, Andréia, Hélio, João, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa bastante interessante hoje, bastante produtiva. Com certeza. Nós que agradecemos a presença dos 3 e, de fato, o que vai nortear essa nossa conversa são esses desafios que vocês conhecem melhor do que eu, né? E eu acho que a gente pode começar, Ari, com você, porque em julho agora o novo marco de saneamento vai fazer 5 anos de sua promulgação, né? E a gente sabe que foi uma inovação regulatória bem importante, né? Ainda que não metaforicamente, mas foi um divisor de águas, né? Em todos os sentidos. E na sua percepção, Ari, essa inovação regulatória, agora num ambiente mais competitivo, criando um ecossistema muito além das companhias de saneamento, você entende que a abertura para novos entrantes, pensando em pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica, e aí eu citaria alguns desafios, mas você, por favor, fique à vontade para incrementar o que você julgar mais importante. Perdas, abastecimento de água e tratamento de esgoto. Na sua visão, a gente está conseguindo inovar nessas áreas? Muito boa a sua pergunta, João. São 3 horas para responder isso, né? Ela é uma pergunta sem dúvida que a gente poderia ficar, acho que o dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas sem dúvida, eu acho que o primeiro ponto é a questão da inovação que o marco legal trouxe, né? A gente tinha um marco legal que estava aí completando cerca de 13 anos e ele nitidamente precisava passar por uma revisão. A gente já discutia muito a questão da universalização, por exemplo, mas não havia um prazo definido, nem uma definição muito adequada do o que é universalizar,
né? Para quem universalizar, do que é que eu estou falando quando eu falo em universalização? E o novo marco ele trouxe esse esclarecimento, né? A gente agora sabe o que significa universalizar. 99% de abastecimento de água, 90% de coleta e tratamento de esgoto, e a gente sabe agora que é para a população no geral, não só mais a população urbana, mas as populações nas áreas informais consolidadas, a população rural, o que traz um desafio muito grande para as empresas do setor, né, principalmente as concessionárias de saneamento. Outros aspectos importantes do marco legal foi a questão da abertura para concorrência, né? A gente tem um mercado que naturalmente é um monopólio natural, né? E além de ser um monopólio natural, ele, da forma como estava estabelecido anteriormente, ele era muito difícil para a entrada de novos players aí que pudessem trazer, acho que, alguma novidade ou algo diferente para o saneamento. Acho que até por isso, de forma geral, o desenvolvimento do saneamento, ele se deu ao longo do tempo, acho que de forma muito lenta. É um mercado que, à primeira vista, parece ser avesso à inovação, né? Você tem sistemas muito tradicionais, o desenvolvimento dos processos de tratamento ocorreram ao longo do tempo de forma, acho que, muito lenta. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o fato de a gente estar falando de algo que é um produto que você faz e que vai parar na casa das pessoas, importantíssimo para a saúde pública e que você não pode se dar ao luxo de errar. Então, talvez por isso também o mercado, de forma geral, tenha sido um pouco refratário em relação à inovação. Mas agora a gente tem um ambiente diferente, com essa possibilidade de você ter concorrência nas concessões. Eu acho que você abre uma possibilidade enorme para que, não só enorme, eu diria que não é só uma questão de possibilidade, eu diria que é uma questão de necessidade. Porque, ao mesmo tempo que definiu melhor o que é a universalização, impôs um prazo que, quando a lei foi sancionada, era de 13 anos. Já se passaram 5 anos aí, e a gente vê que os números não melhoraram na velocidade e na medida que precisava. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, para a gente voltar para o cronograma e atender o que está estabelecido no marco, a inovação vai ter um papel enorme aí. Acho que você ia comentar alguma coisa. Você falou sobre o prazo, né, original, e hoje já se cogita suspender esse prazo, prorrogar, na verdade. E eu vejo muito ceticismo em relação ao prazo. Só que uma coisa interessante, e principalmente vocês, profissionais de saneamento e recursos hídricos, já observam isso há muito mais tempo do que eu, é que, independentemente do prazo, né, se for prorrogado ou não, o debate que foi colocado já é um avanço, já é um ganho, né? Porque é o que você disse ali, não se debatia o prazo, não se debatia um conceito mais fechado, tá? Mas essa universalização vai ser só para a área urbana, para a área rural, né? Então, nesse sentido, o novo marco ele também enriquece o debate, ainda que a gente tenha dificuldades com datas, né? Com números. E você ia falar, Ari? Eu acho que tem uma questão importante aí também, que ao abrir o mercado para a possibilidade de concorrência, ele acabou gerando também, acho que como um efeito colateral, um movimento muito forte no sentido de desestatização ou privatização das empresas de saneamento. E eu queria citar especialmente o caso de São Paulo, porque eu acho que ele já não teria o benefício, entre aspas, de uma mudança no prazo, porque na lei de desestatização da Sabesp foi definido um novo prazo que aí já não está mais seguindo o que está no marco legal. Esse prazo foi antecipado para 2029. Então eu diria, aquilo que já era um desafio enorme virou assim algo que vai depender muito do mercado, vai precisar de uma resposta, né, tanto da empresa, na gestão da empresa, na reorganização da empresa, como nesse mercado que vai auxiliá-la a cumprir esse prazo que agora virou algo realmente muito desafiador. E então, quando você fala esse mercado, você diz justamente desse ecossistema, né? Dessas empresas que, com o novo marco legal, elas passam a poder contribuir
com esses desafios, né? Eu citei no início da pergunta perdas, e aí a gente pode colocar qualquer tipo de perda nessa categoria, abastecimento no geral, né? Que ligação de rede e tratamento de esgoto. Especificamente nessa área, você vê que também a inovação vai ser um diferencial. Sem dúvida. Dos três que você falou, o esgotamento sanitário, eu acho que é a grande fronteira, onde a gente tem realmente espaço para desbravar, vamos dizer assim, porque algo que se desenvolveu muito lentamente ao longo do tempo, está muito atrás do abastecimento de água. A gente tem alguns lugares em que o abastecimento de água está quase universalizado já, mas você tem um déficit enorme, tanto em coleta e muito mais ainda em tratamento de esgoto. E eu acho que aí a gente tem um campo enorme aberto para a inovação, porque existe a necessidade de ter uma mudança de paradigma grande. Por exemplo, a gente parar de pensar em estações de tratamento de esgoto e começar a pensar em unidades de recuperação de recursos. Sim. Que é uma forma diferente de você entender o que você vai fazer com aquele esgoto depois que você trata, né? Ele gera um efluente líquido, ele gera resíduo sólido. É possível fazer alguma coisa diferente? Historicamente, a gente tem lançado o efluente no corpo d'água e tem mandado o lodo, aí, o resíduo sólido, para aterro sanitário. É possível fazer alguma coisa diferente? Eu acho que existe, ao longo do tempo, tem várias soluções que já foram pensadas em transformar o lodo em alguma outra coisa, mas eu entendo que isso ocorreu de forma muito tímida e talvez sem abordar com a abrangência que era necessária. Então, não é incomum a gente encontrar alguém que apresente, olha, transformei o meu lodo de ET num tijolo. Sim. Muito legal. Aí ele vira, na verdade, depois algo que coloca numa caixa, embrulha um laço de fita e mostra, olha como a minha empresa ela é sustentável. Mas, na verdade, você olha e fala, tá, mas e o que vem depois disso? Não adianta você pensar no lodo como algo que deve se transformar num produto tecnológico e só. Mas onde é que isso está inserido? Existe uma cadeia econômica que está associada àquilo? Eu tenho uma produção de lodo diária, uma quantidade mensal que vai ser feita. Se eu for transformar isso em tijolo, para onde eu escoo isso? Existe um mercado já estabelecido para absorver isso? Existe alguma forma de utilizar? Sim. Ou se transformar isso talvez numa espécie de fertilizante, como a gente viu outros tipos de solução, né? Mas está estabelecido uma cadeia em que você consiga dar andamento nessa solução. Então não adianta pensar só na transformação num produto, você tem que pensar de forma mais ampla. Né? Pensar na circularidade como um todo. Né? O Hélio ia fazer uma intervenção, Hélio. Desde o começo, né, João, você tem trazido aqui a questão do saneamento e recursos hídricos. E aí o Ari agora coloca que nós temos que mudar paradigma. Na minha visão, né, aí é uma visão extremamente pessoal, eu acho que não dá para dissociar saneamento de recursos hídricos. Não dá. Então, dentro da linha do que o Ari acaba de colocar, né, ou seja, você pensar no processo como um todo, não dá para falar em gestão de recursos hídricos, né, sem pensar no saneamento no sentido mais amplo. Água, esgoto, drenagem, resíduo sólido, reuso, que não está colocado dentro do marco do saneamento. Economia circular. Né? Então você tem aí, só fazendo cor aqui, um leque de oportunidades para as empresas, né, de inovação que tragam essas oportunidades de se trabalhar nesse leque mais amplo. Né? E não num setor simplesmente fechado. Pensando principalmente em toda a cadeia, né? Porque muitas vezes esses projetos de inovação possuem ótimas intenções, só que fica num universo mais restrito da empresa. O que você falou da questão do tijolo, Ari, eu mesmo já recebi esse presente, já visitei algumas companhias e, de fato, a gente precisa pensar, tá, mas qual é a continuidade dessa cadeia? Ele é um tijolo para que tipo de construção? Né? Vamos pensar em fazer disso realmente um produto e não algo que vai parar ali, né, como se a mera elaboração, né, desse tijolo, usando algum resíduo aqui, já fosse suficiente. Eu queria só passar um pouco a palavra para André e já retorno para você, Hélio, para a gente dar continuidade no seguinte. A gente está falando de inovação em saneamento e você mesmo disse que não dá para dissociar uma coisa da outra. Eu queria escutar a Andréia justamente sobre
se as empresas hidrodependentes, observe que a gente não está falando de saneamento, mas está, né? Se as empresas hidrodependentes hoje têm no seu portfólio de inovação projetos relacionados à água. O que eu quero dizer? Está no centro de prioridade dessas empresas eficiência hídrica e temas correlatos, Andréia? Não, com certeza. Acho que essa questão do uso da água em qualquer indústria, as empresas, o setor agro, são todos hidrodependentes, né? Alguns são mais intensivos ou menos intensivos, mas desconheço alguma indústria que não faça uso, que não dependa da água, seja para o seu próprio produto, como por exemplo a indústria de bebidas, ou como uma parte do seu processo produtivo, para um resfriamento, para uma limpeza. Então, com essa crescente conscientização ambiental dos consumidores, um mercado cada vez mais restritivo a empresas que são adequadas sob essa ótica ambiental e também por causa das crises hídricas que a gente vem sofrendo, acho que principalmente aí nos anos mais recentes, que vem sentindo mais assim, esse peso, essa limitação do recurso que é a água, as empresas, as indústrias, o setor agro, eles têm buscado intensivamente tecnologias que sejam mais eficientes no uso da água, porque eles têm visto isso, a água como um recurso realmente limitado e é totalmente dependente desse recurso hídrico, né? É interessante que a Andréia fala sobre recurso limitado. Eu observo como que no Brasil, durante décadas, a gente teve um certo imaginário de bônus hídrico, né? Eu comecei esse episódio falando sobre, de fato, nós temos 12% de todos os recursos hídricos do mundo. Nós somos o campeão. Só que esse imaginário de bônus hídrico talvez tenha retirado uma preocupação que outros países que não têm essa disponibilidade de recurso tiveram que ter, e por isso avançaram em muitas tecnologias relacionadas a saneamento e recursos hídricos, e a gente não. Esse bônus hídrico foi uma espécie de vilão, né? Nós temos 12% de toda a água doce do mundo. É uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Né? Exatamente, Ari. Mas a gente não pode esquecer que também a água está má distribuída dentro do Brasil, que tem dimensões continentais. Exatamente. Então, por exemplo, se você pega, né, a Andréia coloca muito bem isso do sistema produtivo, né, a gente tem que olhar a água como um polo de desenvolvimento econômico. Você não vai instalar uma indústria, se você não vai estar ali, se você não tiver disponibilidade hídrica. Sim. Né? Então, a inovação, né, e você ter os órgãos gestores, saber aonde você tem disponibilidade para fazer, conhecer o processo, conhecer como que vai fazer, ok. Quando eu me apresentei aqui, que eu falei que eu estou como diretor-presidente da Fundação Agência de Bacia do Alto Tietê, que é o comitê que está aqui na região metropolitana, a nossa disponibilidade hídrica aqui, ela é menor de que alguns estados do norte do Nordeste. Né? Nós temos uma disponibilidade hídrica aqui muito baixa. Por que a gente tem ainda, apesar de tivemos uma crise hídrica em 2014 muito pesada, quase vivenciamos uma recentemente, mas por quê? Porque aqui na região nós temos 8 mananciais de interesse, somos interdependentes do Cantareira, que abastece mais de 40% aqui de São Paulo, município de São Paulo. Nós temos aqui uma área de 5,75 mil quilômetros quadrados, com uma população de 22 milhões, num sistema com o maior PIB do país. Ou seja, Hélio, se o Ari disse que a inovação tem um papel central para a gente cumprir as metas, e a Andréia ressaltou a importância das empresas hidrodependentes também inovarem. Quando você fala eu vou chamar de avanço da governança, tá? Eu vejo os comitês de bacia cada vez mais com uma governança sofisticada, e aí isso para os grandes consumidores e para as próprias empresas de saneamento também acaba sendo um input, quase que uma ação de obrigatoriedade para inovar. Por quê? Se você tem esse tipo de governança, você passa a ter maior eficiência nas outorgas, né? Você passa a ter uma regulamentação mais próxima e a empresa, seja o grande consumidor, a empresa de saneamento,
ela não tem para onde fugir. Ela vai ter que enfrentar esses custos tarifários, né? E como que você vê o papel da inovação para esse desafio de regulamentação? Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, né? Você tem aí a inovação, ela faz com que também você faça uma reflexão nos marcos regulatórios. Você acabou de trazer um exemplo bastante interessante com relação à outorga. Sim. Eu me apresentei, mas eu deixei para trás um capítulo da minha vivência profissional, porque eu sou servidor de carreira do DAE, hoje SP Águas, DAE Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, o SP Águas hoje, o DAE transformando em SP Águas. Eu sou servidor afastado, por conta da questão da agência, né? Então eu não posso ter esse cargo, mas eu lembro de fazer outorga na mão, de usar sistemas ali para fazer a outorga, que era um processo de outorga, demorava-se muito tempo. Então um grande avanço tecnológico hoje dentro da governança de São Paulo foi a implantação do sistema eletrônico, sistema de outorga eletrônica. Isso deu uma agilidade. Então ela deu uma agilidade para os usuários, né, para você solicitar, desburocratizou e, ao mesmo tempo, fez com que o órgão gestor tivesse uma base mais consistente. E aí, você faz com que você tenha uma gerência, né, uma eficiência melhor. E, dentro dos instrumentos de gestão e planejamento, tenho que citar, né, e aí dentro da área que eu atuo, plano de bacia, outorga e cobrança. Então, as tecnologias, elas têm que estar interligadas nesses 3 instrumentos de gestão e planejamento. Sim. Porque aí você consegue, né? Então, se eu tenho um sistema de outorga eficiente, fica fácil no meu cadastro de cobrança pelos recursos hídricos buscar aquele usuário. E ter também uma certa segurança jurídica, porque aí a outorga está válida, eu consigo verificar, consigo olhar como que o usuário está se comportando. A hora que eu venho com o instrumento de cobrança pelo uso da água, o próprio produtor pode adequar na sua tecnologia, então, ou seja, como que eu vou melhorar o meu processo para diminuir esse pagamento, porque o pagamento, é bom deixar claro, que não é uma taxa, não é o que a gente paga ali para as companhias de saneamento, é colocar a água como um bem público de uso comum. Então, dá um valor público para ela. Exatamente. Em outras palavras, esse avanço regulatório e a própria inovação no âmbito dos comitês também reforça a necessidade das empresas hidrodependentes inovarem, né? Você ia fazer um complemento ali? Isso. Eu acho fundamental o que o Hélio levantou, acho que é essa questão da integração, saneamento e recursos hídricos, que ela sempre existiu, mas de uma forma muito tênue. E o novo marco legal veio, acho que, colocar as coisas no devido lugar. A partir do momento que ela colocou sob o mesmo leque, sob o mesmo arcabouço, né, recursos hídricos e saneamento, né, com uma agência que é responsável pela regulação dos dois, eu acho que você finalmente passa a ter uma estrutura que está pensando de forma integrada. Porque não dá para você pensar no saneamento sem pensar no recurso hídrico. Né? Se pensar em termos de processo, o recurso hídrico é o início e o fim, né? Como matéria-prima e depois como grande repositório daquilo que, depois de passar por todo o metabolismo do saneamento básico, o que retorna volta como recurso hídrico. E aí, pela primeira vez, nós temos no saneamento uma estrutura de regulação federal. Antes ela estava, pelo marco anterior, muito na lógica estadual. Então, pela primeira vez, a gente tem essa estrutura centralizada com alguém que está pensando de forma integrada e que, obviamente, vai poder dar respostas, acho que mais adequadas, em que pese a grande diversidade de situações que a gente tem no país. Sim. A gente fala de saneamento, às vezes não é uma coisa só,
cada local, que você pegar cada região do país, às vezes dentro do mesmo estado, cada região do estado, cada cidade tem as suas especificidades aí, o que torna sempre mais complexas as soluções. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi um ganho muito grande a gente ter essa estrutura unificada. Sim, nesse sentido, pensando no papel da ANA, ela já tem emitido as normas de referência, né? E, se eu não me engano, estava em debate uma relacionada a reuso, ou já foi promulgada? Ela está, salvo o melhor juízo, ela ainda está em consulta pública. Ela está em consulta pública, né? Eu queria aproveitar esse gancho do Ari sobre o metabolismo do saneamento, né? E perguntar para a Andréia, porque de tudo que a gente está falando aqui sobre a importância da inovação, talvez o reuso seja a grande carta na manga para a gente conseguir chegar nessas metas, né? E, Andréia, como que você vê o cenário industrial hoje e de saneamento também, se a gente pensar em reuso? Já é uma realidade? Essa situação está bem fresca aqui, né, nessa roda de debate, até porque, recentemente, a ENGIE Corps iniciou um trabalho para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, junto com o PNUD, para a elaboração de normas de referência para o reuso de efluente sanitário tratado. Então, assim, isso está sendo feito, isso está sendo tirado do papel. E dentro desse estudo, uma das atividades, dos trabalhos, foi fazer um benchmarking nacional e internacional sobre como que está essa questão das tecnologias, como que está a questão regulatória do reuso. E foi observado que, assim, no Brasil, o número de projetos de reuso de tratamento de esgoto sanitário ainda é muito pouco expressivo. Trazendo dados aí que a gente pegou do Instituto Reuso da Água, aqui no Brasil se estima que aproximadamente 1,5% do esgoto tratado ele é voltado para projetos de reuso. Isso em outros países como Israel, Singapura, China, Austrália, a gente tem percentuais muito maiores, ali até chegando a 90% do esgoto tratado sendo utilizado para projetos de reuso. Então, as tecnologias existem. O que a gente precisa fazer é alavancar o uso dessas tecnologias aqui no Brasil. Isso passa aí por questões de quebra de paradigmas, até porque existe um conceito cultural de que as pessoas associam água de reuso com esgoto. Então fica aquela coisa assim, que coloca em xeque a segurança, a qualidade de você consumir uma água que veio de um esgoto, embora ele seja tratado, passe por todo um processo ali, mas existe esse paradigma cultural. Então, até um dos movimentos, além dessa questão tecnológica, de trazer as tecnologias por meio de parcerias, com empresas internacionais, ou mesmo parceria entre os setores aqui, que a gente possa fomentar pesquisa e desenvolvimento com o saneamento, com a indústria, com o setor de energia. A gente precisa difundir também esse tema, trazer isso para um debate, para que as pessoas percam um pouco desse estigma do que é o reuso. Um desses movimentos que está sendo feito veio até do próprio Instituto Reuso da Água, que é um movimento para o reuso da água Ana 2025. Silva, né? Isso, exatamente. Que tá em Portugal. Sim, tá em Braga, Exato. Tá em exatamente. Braga. E eles promoveram agora esse movimento para o reuso da água 2025 e que com muita satisfação também a ENGIE Corps patrocina, apoia esse movimento e eles estão promovendo agora no mês de maio e junho vários eventos para trazer informações, para compartilhar informações técnicas, científicas, conseguir alcançar as pessoas, alavancar mais esse tema. E agora, no mês de maio, em Brasília, vai ter o Congresso da ABS, que é da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária, que é um grande congresso aí da área de saneamento e recursos hídricos. E o Movimento Reuso da Água, eles vão estar com um stand na feira, que tem em paralelo, a FITABS. Nesse espaço também eles vão abrir ali para os apoiadores, para os patrocinadores, a equipe da ENGIE Corps vai estar lá. Então, do dia 25 a 28 de maio, todo mundo
que tiver a oportunidade de ir para o congresso, de passar na feira, acho que vale super a pena chegar ali no stand, ter essa conversa, ter essa troca de informações que nem a gente está tendo aqui, que é sempre muito rico, e vai ser um prazer a gente poder compartilhar isso também com mais pessoas. Exatamente. Só uma intervenção, Hélio, eu já te passo a palavra, mas é interessante ver a conexão do que a Andréia fala com o Ari, que os países que ela cita como referência no reuso são todos países que historicamente nós sabemos que a disponibilidade hídrica é muito ruim. Então, é uma bênção e uma maldição esse nosso bônus hídrico, se é que a gente pode chamar assim hoje, né? Já não sabemos mais se é um bônus hídrico. Te passo a palavra, Hélio. Eu ia provocar a Andréia, falar para ela, né? Por que ainda o reuso não pegou, né? Eu fiz um curso com a Ana, e aí você começa a entender que simplesmente o reuso não é tão simples, não é uma coisa simples de se fazer. Para cada aplicação, né, que você vai utilizar esse reuso em determinada, precisa de um tratamento adequado, precisa de uma tecnologia nova, né, tem uma série de processos envolvidos. E aí nós temos a questão cultural, que passa muito. Então, talvez um grande problema, né? A gente está trabalhando com relação ao marco regulatório, a questão do saneamento, a questão de recursos hídricos, mas eu acho que nós temos um desafio muito grande, como chegar a isso na população. Nós estamos fazendo um podcast aqui para o setor produtivo, etc., mas como que a sociedade entende isso? Como que ela enxerga isso? Como nós podemos fazer com que essa conversa nossa tenha um impacto positivo? E aí você começa a melhorar todos os sistemas, né, do saneamento, principalmente, por exemplo, a questão de resíduo sólido. Sim. A gente acaba colocando resíduo sólido e drenagem, levando só para o colo do gestor público. São quase os patinhos feios do saneamento, né? Muitas vezes a gente pensa em saneamento de uma maneira imediata, em abastecimento de água e tratamento de esgoto. E até resíduo, de vez em quando, eu diria que o patinho feio acaba sendo a drenagem, né? A drenagem é visto por último. Exatamente. Mas por quê? Porque a gente acaba colocando tudo no colo do gestor, seja do prefeito, seja do governador, seja do presidente. E a sociedade? Como que ela encara isso? Como ela se enxerga dentro desse processo? Então, o fato de eu ter hoje um nível de informação com relação às previsões de chuva e as pessoas colocarem seus resíduos sólidos de maneira inadequada na calçada, sem levar em conta o processo de coleta, enfim, isso vai... numa chuva que nós estamos tendo aí né, em pequenos espaços, mas um volume muito grande, esse material corre para as galerias. Sim, e a isso drenagem... vai impactar hoje também o corpo hídrico. Então não é só o lançamento de esgoto, também a poluição difusa que chega. E aí como fazer tudo isso? Eu acho que o grande desafio, no meu entendimento, é fazer com que toda essa governança, tudo isso que a gente está conversando, se conecte com outras políticas públicas, né? Com o uso e ocupação do solo, com revitalização de bacia, revitalização de córregos, porque aí você começa a entender, né? Então, voltando ali o bônus e o ônus, né? Dessa disponibilidade hídrica que a gente tem no imaginário, porque a gente abre a torneira, vem água. Sim. E vem água limpa. Quanto de produto químico é colocado para se tratar? Né? Quanto que você está utilizando desse recurso, né, de forma inadequada, deixando torneiras abertas, lavando calçadas, que você poderia estar utilizando a água de reuso para descargas em vasos sanitários, lavagem de ruas e parques. Então você citou alguns países. Eu tive uma experiência em Madrid que eu fiquei impressionado, né? Ainda comentei isso com a Ana. Você vê o pessoal ali, as ruas são todas lavadas, não só a questão de feiras, mas com água de reuso.
Sim. Porque você não tem disponibilidade hídrica suficiente. Península Ibérica também é um lugar que hoje não, já há muito tempo, convive com escassez hídrica, né? Então, Portugal, Espanha já tem aí consciência de que o reuso é uma alternativa, talvez a melhor alternativa para lidar com esse tipo de problema. Ari, por favor. Aqui é tão interessante participar desse tipo de conversa, assim, eles vão falando e eu vou. Tem muita coisa para falar, dá medo de se perder aqui. Precisava do dia inteiro. Já vai dar saudade, nem terminou, eu tô dando saudade dessa conversa. Duas coisas que eu queria citar, uma relacionada ao reuso e outra questão da drenagem, que eu acho que são temas bastante interessantes. O reuso, de forma geral, tá faltando talvez a gente pensar um pouco além do que a gente pensa de forma natural, né? Então se fala muito do reuso para uso industrial, do reuso para varrição de ruas. Talvez a gente possa passar a utilizar essa água também para talvez uma aplicação um pouco mais direta, talvez recarga de aquífero. Sim. Né? Ou para complementação de manancial. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos já se faz. Na Califórnia, eles fazem recarga de aquífero com água de reuso. A Califórnia tem muito problema com aquífero. Exato. Né? Já tem áreas que os aquíferos já secaram, não se tem mais água subterrânea. Né? É isso. Então eu acho que falta talvez pensar a coisa pensando em outros caminhos também, né? Agora, a questão da drenagem, na minha opinião, assim, são as empresas de saneamento marcando o passo. Eu consigo entender o porquê. A gente tem um problema tão grande em termos de atendimento de água e esgoto que as outras questões do saneamento elas vão ficando meio de lado, né? Então vira prioridade, eu preciso resolver o abastecimento de água primeiro, aí resolvi o abastecimento de água, eu preciso ver como é que eu resolvo o esgotamento sanitário. Mas conforme a gente vai caminhando nisso, a gente vai percebendo que precisa integrar essas questões. Então, o marco original de 2007, a 11445, já colocava o saneamento como composto por 4 atividades. Sim. Né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, manejo de drenagem urbana e resíduos sólidos. Que foi mantido na 14.026 de 2020. Assim, então, eu entendo que está dado para as concessionárias de saneamento básico de forma geral, começarem a pensar as formas de integrar o que elas já têm hoje com essas outras alternativas. Né? Então, fica muito difícil para uma prefeitura pensar na drenagem quando isso é custo. É um custo a mais que vai virar, de alguma forma, tem que ser resolvido pelos impostos pagos ali pela população. Agora, será que tem alguma forma de eu integrar isso no negócio? E aí, quando eu começo a falar das concessionárias de saneamento, será que eu posso utilizar uma forma de fazer essa gestão da drenagem de tal forma que eu consiga fazer recuperação de manancial com a água da drenagem, utilizando essa água da drenagem Sim. como uma espécie de reforço para o que eu tenho, e aí ela entra dentro do negócio e eu começo a pensar na forma como ela me reduz custos, eventualmente, ou na forma como ela diminui os meus riscos. Perfeito. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a integrar essas atividades, talvez dentro de um mesmo grupo ou de uma empresa que consiga fazer essa gestão, eu acho que você tem uma probabilidade grande de desenvolver negócio a partir daí. Né? A questão da drenagem, ela traz um desafio maior, que é a questão da poluição difusa. Né? Que é uma questão que também é uma área, a poluição difusa, que tem atraído muita startup, tem atraído muito projeto de pesquisa e desenvolvimento. Que é justamente o cerne da primeira pergunta que iniciou essa conversa sobre... A gente conseguiu criar um ecossistema de inovação agora com um novo marco, e acho que a gente deve estar na metade da conversa, acho que a gente já pode concluir que sim, né? Eu acho que está conseguindo, está desenvolvendo. Está em desenvolvimento, eu entendo. E só para não quebrar o tema drenagem, uma pauta que você mesmo disse, né, Ari, talvez seja colocada num plano secundário porque você tem prioridade. Só que a gente não para pensar, e eu vejo alguns dados, né, a gente cada vez mais tem esses regimes de seca severos e prolongados, mas ao mesmo tempo a gente também tem enchentes, né, e na bacia hidrográfica da Amazônia ocorreu um fato extremamente curioso, porque aquela seca de 2023, que foi a pior, ela foi precedida em apenas 2 anos, que foi em 2021, pela maior cheia. Então, o que a gente fez com essa água? E eu me lembro das imagens de 2021, era um oceano. A floresta virou um oceano.
e para 2 anos depois a gente tem um regime de seca tão severo. Então talvez a inovação, não só tecnológica, mas a própria inovação na concepção de como a gente vai trabalhar a drenagem urbana, como fazer isso um modelo de negócio que também está conectado ao que os 3 falaram no início, que é ver o saneamento de maneira integrada, com toda a cadeia industrial do Brasil. Pode ser um bom caminho, não é, Ari? Eu acho que sim, João. E você está trazendo a gente para um outro tema que é fundamental na conversa, que é mudanças climáticas. A gente está falando, quando a gente fala de secas severas, precedidos ou seguidos por enchentes extremas, a gente está falando do aumento na frequência dos eventos extremos, que está associado às questões maiores aí de mudança climática. Então, existe a necessidade de todos os players do setor se estruturarem para talvez o que há algum tempo a gente chamava de novo normal. Sim. Né? Então a gente está numa situação de mudança em que é importante entender para onde a coisa está caminhando e como é que eu me reposiciono nessa situação. Se eu tiver que passar a lidar cada vez com maior frequência com eventos de seca e de inundação, como é que eu me estruturo para que a minha infraestrutura seja resiliente? Acho que a questão da resiliência da infraestrutura, ela se torna fundamental. E não só das companhias de saneamento, também do que a gente estava falando da indústria hidrodependente, que, Andréia, isso reforça o que você falou, que foi aquela primeira pergunta que eu te fiz. Agora, agregando as questões climáticas, fica mais importante ainda esse tipo de indústria colocar a água no centro do seu portfólio de inovação. Sim, sim. Até porque depender diretamente da captação de água nos rios, nos poços, estando sujeito cada vez mais a essas crises, a essas situações de escassez hídrica, é muito arriscado para uma indústria que depende totalmente da água. Então, eles estão buscando formas, tecnologias, de você conseguir tanto fazer um uso mais racional para você diminuir a quantidade de água necessária, como para você reutilizar a água dentro do seu próprio processo produtivo, tanto através do reuso dos efluentes tratados, como também outras formas de inovação, como circuitos fechados, onde a água recircula ali dentro. Você trazer também outras formas para fazer uma limpeza seca, uma limpeza pressurizada, que você consome menos água para essas situações. Isso é extremamente importante e as indústrias estão cada vez mais buscando isso, não só a indústria, mas também o setor agro. É importante a gente trazer também a agricultura para essa roda de debate aqui, porque é o maior uso consultivo aí do Brasil, né? É o setor que mais consome 79%, né? Sim, o consumo hoje ele está em abastecimento urbano 19%, agro, e aí eu vou chamar de agroindústria, porque entra a pecuária intensiva, a gente tem 79%, e a indústria com 9%. Né? Exato. E no setor agro, a agricultura, que necessita ali da irrigação, é realmente o maior consumidor. E nesse sentido... E a água aí é um insumo, né? Totalmente, né? Totalmente. O setor irrigante deve ser o maior consumidor. Não, e a água é um insumo importante na produção. E por ser um volume muito grande, se você tem uma otimização de 1%, significa uma quantidade de água enorme. Como no caso de Israel, né, que tem um sistema de irrigação por gotejamento. Exato, e isso também, exatamente. Enquanto aqui a gente tem pivô central, né, com água esguichando no planeta. Na verdade, teve uma evolução. O planeta, né? Mas a gente já teve uma evolução no setor agro, dos métodos de irrigação, que são muito mais eficientes. Microaspersão, gotejamento, ele não se aplica a todas as culturas, mas aquelas que se aplicam, o pessoal tem feito essa substituição. Então, isso. E não só a questão dos métodos de irrigação, mas também o próprio controle, monitoramento da irrigação. Hoje em dia, a gente tem tecnologias que os drones monitoram qual é a umidade do solo e é feita uma irrigação direcionada somente naquelas áreas em que estão realmente secas, precisando da água naquele momento. Então, a gente tem uma evolução tecnológica muito grande nesse setor também. Sim. E aí, Andréia traz, acho que uma coisa bacana, que a gente tem que olhar o seguinte,
todo sistema, a gente não tem que trabalhar simplesmente com a inovação. Né? A inovação ela é importante, ela tem espaço ainda para avançar, mas você tem que trabalhar com a inovação, com a viabilidade, tanto econômica, como financeira e como a disponibilidade hídrica e escala territorial. Sim. Né? Então, a hora que você fala do sistema produtivo de uma determinada indústria que está ali, eu não posso olhar simplesmente na minha caixinha, né? Entre as fronteiras ali da minha indústria ou da minha fazenda, onde eu tenho a produção. Eu tenho que olhar isso numa escala maior. Sim. E aí, só queria complementar algumas falas que foram puxadas aqui. Nós ainda temos aqui no Brasil, né, e aí é uma percepção, e Andréia, eu queria só ouvir tua opinião com relação a isso, da gente tentar resolver o problema de imediato. Né? Então, lógico, eu preciso resolver o problema agora, mas eu não consigo fazer um planejamento de médio e longo prazo. E isso é algo que vem ao encontro, né, da falta, né, da falta de disponibilidade hídrica, da questão do saneamento, né? Então acabou de falar, voltando um pouquinho à questão do saneamento, o marco deu 2033, está se cogitando. Por quê? Porque a gente não planejou, nós não planejamos, nós não temos a cultura de trabalhar com planejamento. E projeto de pesquisa e desenvolvimento, que é o cerne dessa questão, toda essa conversa é para responder uma pergunta: qual é o papel da inovação tecnológica nesses desafios que vocês três estão colocando aqui na mesa? Projeto de pesquisa e desenvolvimento não deixa de ser um mecanismo de planejamento, porque você pega os principais desafios, né, e por meio da inovação você tenta mitigar, extinguir, tentar aproveitar, né, o que o Ari disse sobre aproveitar esses tempos de cheia, né, inundações para recarga de aquífero, né, você faz um modelo de negócio utilizando um risco, né, aproveitando de maneira positiva esse risco. Queria aproveitar que a gente já está aí um pouco mais da metade da conversa e pedir para todos que estão assistindo a compartilhar, curtir. Essa conversa é sobre saneamento, recursos hídricos, é um tema muito importante, que a gente quer que as empresas tenham consciência e inovar nessa área. Então, por favor, ajudem a divulgar essa conversa. Bom, queria passar para o Ari agora. A gente falou sobre os principais desafios para cumprir a meta de universalização, né? E eu tinha citado perdas, principalmente pensando em abastecimento, né? E também falando sobre alguns desafios em tratamento de esgoto. E aí eu queria deixar em aberto, Ari, não quero dessa vez vincular algum tema. O que você coloca aí como principal desafio para a gente chegar na meta hoje? Fica ao seu critério, pode escolher. Olha, são muitas frentes de atuação aí, tá, João? Não é uma questão só, mas eu acho que perdas, como você falou, de forma geral, ela é relevante e no país isso varia de uma forma tremenda, né? Desde... eu coloquei perdas porque na minha percepção é o principal desafio. Aí a gente está falando da operação do sistema, né? A eficiência operacional, a gente está falando no sentido de caminhar para uma eficiência operacional, algo que a gente tem muito a fazer ainda, mas as situações são muito distintas no país todo, né? Então a gente vai perdas de 30% a 70% dependendo da região do país. Mesmo naquelas que estão melhores, você fala em 30%, não é um número que dá orgulho de falar, né? Sim. 30% é o melhor do país, ou é um dos melhores do país, mas a gente entende que ainda tem um caminho longo. É que o investimento para você reduzir perdas, quando os números vão diminuindo, ele se torna cada vez maior, né? Então, o investimento que você precisa para reduzir cada percentual, se a gente for utilizar percentual, que nem é um número tão... nem é a forma mais adequada de medir perdas, né? Acho que litros por ligação talvez seja a forma mais adequada. Né? Mas de qualquer forma, não há dúvida nenhuma que tem muito a ser feito aí com inovação, né? Então, inovação também tem que ser pensada de uma forma mais abrangente. A gente não está só falando de tecnologia disruptiva, a gente está falando de mudança de processo, de quebra de paradigma de gestão, tudo isso pode ser inovação, né?
Então, talvez para alguns lugares, você construir um centro de controle operacional já seja uma grande inovação para a situação que tem. Para outros, você já tem aquilo bem estabelecido e talvez você esteja procurando novos materiais, né, fazer substituição de ativo, né, por materiais que sejam mais interessantes e que consigam reduzir a perda, que você consiga diminuir o número de conexões. Então, as coisas são muito variadas e dependem, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a inovação cumpre um papel fundamental aí na parte da distribuição de água, né? E tinha mais um assunto que você tinha comentado, que era a questão que eu acho que une a gente aqui de forma geral, que é a questão da captação de água bruta. Sim. Né? Que eu acho também que é um ponto importantíssimo e também para o qual a gente tem vários caminhos, né? Tem as captações superficiais, como a Andréa citou, algumas a fio d'água que trazem aí um desafio maior, porque você tem uma questão sazonal importante, né? Outros que estão com uma vazão regularizada, porque tem algum sistema de algum barramento que vai permitir que você tenha uma reserva estratégica de água, mas eu acho que tem uma questão que ela acaba ficando quase para baixo do tapete, que é a questão dos poços, né? Questão dos nossos mananciais aí subterrâneos. Esse eu acho que é o grande ponto de dificuldade que a gente tem hoje para controle, né? A gente tem efetivamente um controle hoje? Eu entendo que não. Eu entendo que a coisa está caminhando no sentido de melhorar a gestão, de passar a ter dados, mas eu ouso dizer que talvez se alguém perguntar hoje qual é o volume que a gente tem de captação de poços de água subterrânea hoje, dos nossos mananciais, talvez não seja possível dizer de bate-pronto. Talvez esteja no caminho de que seja feito. Então, mas aí, Ari, só complementando, quando eu falei do sistema de outorga eletrônica, que isso veio priorizar, o que isso favorece, né? A questão dos usos irregulares, né, vamos chamar assim, eles estão cada vez maiores. Com as tecnologias, com você trazendo, você consegue cruzar dados e aí você vai em busca disso. Então, ou seja, você tem que trabalhar isso de maneira conjunta. Então, assim, o setor de saneamento, né, ele tem que trabalhar junto com o órgão gestor do seu estado para cruzar esses dados, para buscar essa informação e ir atrás desses usos regulares. Porque aí você tem com esse desenvolvimento, Sim. ele acabou trazendo dados mais realísticos, que a gente está aproximando Sim. dessa verdade. O sistema de governança ele está amadurecendo. Isso é indiscutível pelo próprio fato da gente ter aí a agência regulatória hoje com a atribuição de saneamento. Hoje não, vai fazer 5 anos aí com a promulgação do marco, né? E né? Perdas e abastecimento talvez sejam, junto com o tratamento de esgoto, são as questões prioritárias, mas eu volto a falar sobre esse ecossistema de inovação, por quê? Se a gente falar em perdas, eu tenho visto algumas empresas, né, alguns movimentos até acadêmicos, sobre a utilização de inteligência artificial, né? E aí muitas vezes, até seguindo a linha do que o Ari disse, a gente não está falando de uma inovação disruptiva, a gente está falando de novas aplicações, talvez tecnologias que já até existem em outras áreas, né? A gente aplica para o saneamento. Então, essa cooperação tecnológica, ela também é muito importante. Hoje no Brasil, a gente tem o sistema Embrapi, né? Que basicamente é um mecanismo de apoio à inovação, onde você tem CTs altamente especializados em diversos temas em que podem apoiar empresas, né? E a gente tem outros mecanismos também, como a Lei do Bem, como financiamento público à inovação, que a FINEP hoje é o maior exemplo que a gente tem, o maior fomentador de inovação. Então, todos esses projetos, essas mudanças de paradigmas que nós estamos falando, elas podem ser ajudadas. Por quê? Né? Não só podem, como devem. Inovar é arriscado. E quando a gente fala de água, como o próprio Ari mencionou, e a Andréia também, e você também, Hélio, essa água vai sair na torneira da casa de alguém, ela vai estar em um produto que será consumido por alguém, seja um alimento, uma bebida, e até pensando na indústria hidrodependente como um todo, têxtil, química. Então, essa água ela vai ter um contato muito sensível com produtos que a gente vai consumir, ou vamos consumir a própria água, né? E, bom, a indústria hidrodependente
precisa estar consciente disso. A gente está caminhando por conta de mudanças climáticas e todos esses desafios que a gente falou para uma mudança de paradigma obrigatória, né? A gente, ou você vai inovar em água, ou você não vai ter água, ou você vai ter a um custo muito alto. Os três concordam com isso? Concordo e falo um pouco mais. Você tem uma inovação tecnológica, uma inovação que eu vou dizer também para mudar tudo isso, levar para a indústria estratégica, né? E você tem uma questão institucional. Porque como que você muda, como que você implementa algo se você não tiver uma mudança também dentro da empresa ou dentro de você? Então, é institucional, tecnológica, né? Para que você consiga ter fazer com que essas ideias, né, ganhem escala e você consiga trabalhar com outros segmentos de políticas públicas. Fantástico. Eu acho que isso é prioritário, aí, só fechando aí o que foi dito, pelo menos é o que a gente busca dentro da questão da gestão, né? Perfeito. Dissociado. A gente, infelizmente, está chegando ao fim, Já? tá? Da nossa conversa. Mas tem tanto para falar ainda, a gente não falou nem um pouquinho do que queria. Não, o tema água, a gente pode ficar aqui uma semana brincando, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, mas antes eu queria, até em respeito ao horário, de 30 segundos a 1 minuto, que vocês respondessem essa pergunta final, né? Qual vai ser o papel da inovação para a gente superar esses desafios? Queria começar pela Andreia, depois pelo Hélio e por fim para o Ari. E mais uma vez agradeço, tá, a vinda de vocês. Esse episódio é muito importante. A gente quer cada vez mais incentivar empresas a inovarem no que diz respeito a saneamento e gerenciamento de recursos hídricos. Por favor, Andreia. Ok, vamos lá então, João. A inovação tecnológica para os recursos hídricos, ela está aí para contribuir para aumentar a oferta hídrica, para aumentar a segurança hídrica e para ajudar no enfrentamento das mudanças climáticas, que foi algo que a gente comentou bastante aqui, tanto em termos de consequências, de impactos para os extremos máximos, para os extremos mínimos. E muito desse enfrentamento, muito dessa necessidade, desse uso racional da água, vem das tecnologias, vem da inovação tecnológica, que a gente tem aí que buscar esse acesso de uma forma generalizada. E em nome da Engie Corps, a gente agradece ao F Group que fez esse convite, aos convidados, que foi realmente muito enriquecedora essa conversa, e não para por aqui, né? A gente está sempre aí como profissionais entusiastas da área, disseminando o tema, sempre disposto a conversar, a participar, a fazer projetos juntos aí nesse sentido. Muito obrigado, Andréia. Andréia, primeiro que foi um prazer te conhecer pessoalmente, já te disse isso, né? João, muito obrigado aí pelo convite. Eu cheguei aqui extremamente ansioso e nervoso, eu falei assim, não vai dar. E passou 1 hora e a gente tá, como o Ari tinha dito, ficou com o gostinho de quero mais. Né? Eu quero conversar, né? Porque tem muito para se debater. Nós não entramos em profundidade Nada. em nenhum tema e drenagem e resíduos passamos muito por cima. Mas eu acho que primeiro eu queria parabenizar, né, a F Group por ter trazido esse assunto, porque eu acredito que para a gente avançar, a primeira coisa é diálogo. Né? Então aqui nós estamos 3 representantes de setores do mesmo setor, mas em empresas diferentes, dialogando. Temos convergências, né? Muito mais convergências do que divergências, e é importante abrir o diálogo para que a gente possa ter amadurecimento, fazer novas reflexões e buscar alternativas tecnológicas que venham agregar o que se preconiza
eu acho que toda a questão regulatória ela é pressionada pela inovação tecnológica e vice-versa, porque isso aí acaba virando um círculo virtuoso, né? Sim. Porque à medida que você traz uma tecnologia, você avança e você revê isso e você faz novamente. Então, acho que é importante, parabenizo aí. E muito obrigado. Ari, foi um prazer te ver. A gente que Agora, agradece. pessoalmente. Eu já tinha visto muito o Hélio por vídeo, mas pessoalmente foi a primeira vez. André, também prazer conhecer você. João, obrigado pelo convite. Acho que para finalizar, só dizer que eu acho que cabe uma parte 2, tá? Acho que você podia pensar nessa questão aí, porque tem assunto para discutir. Mas eu acho que não é à toa que eu estou há 32 anos no saneamento. O saneamento ele tem esse poder de... Quando eu entrei no saneamento, não tinha perspectiva de ficar muito tempo. E, cara, você é tomado de tal jeito, você é levado para algumas pessoas e fala, cara, eu acho que é isso que eu quero mesmo. É isso que eu quero trabalhar. A gente ganha... Acho que a gente... tem uma paixão por fazer o que faz, não é, Hélio? Acho que em todos os segmentos, né? Seja com recursos hídricos, seja trabalhando com a indústria, com os fornecedores, seja trabalhando nas concessionárias de saneamento, acho que é um tema muito apaixonante. E só para terminar a questão da inovação, João, queria só dar um exemplo para você ver como a questão da IA, que a gente também passou bem por cima, como ela é bastante interessante. A gente está num processo forte lá hoje de identificação de talentos e de recrutamento de pessoas. E boa parte desse processo está sendo feito por inteligência artificial, tanto na análise dos currículos, quanto na condução de entrevistas. A IA está entrevistando pessoas, né? E aí depois ela classifica os candidatos de acordo com a entrevista, as respostas são dadas pelos candidatos em áudio, a IA interpreta o áudio e faz perguntas e pede complementações. A partir daí classifica as pessoas para uma eventual entrevista pessoal, né? Então, se a gente consegue fazer isso num tema como recrutamento de pessoas, imagina o que isso não pode ser feito no core business, né? Sim. Com a utilização da inteligência artificial para a gestão efetiva dos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário. Acho que tem um campo enorme aí para trabalhar com isso. Sim. E é isso. Vou parar por aqui, senão eu vou ficar mais uma hora falando. Eu só queria te falar um negócio da questão do saneamento. O bichinho pega, né? O bichinho pega. Aqui somos 3 engenheiros, você também é engenheiro? Não. Mas aqui, 3 engenheiros civis. Não, eu não sou engenheiro, eu sou físico. Sou só físico? Eu sou ambiental. Eu fiz engenharia civil. E meu grande trauma ali dentro do curso era o seguinte. Eu falava, eu não gosto de concreto. Eu gosto de água. Isso eu tô falando década de 80. Então você imagina, né, que também era... Sim. Você não se falava em saneamento. Então é um tema que vale... Vamos ter 2, 3 e 4. Vamos ter mais episódios. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram, nos assistiram. Esse tema é importante, né? Saneamento e gerenciamento de recursos hídricos, e que façamos um pacto pela água. Vamos inovar em saneamento, vamos inovar em gerenciamento de recursos hídricos. Aqui acaba mais esse episódio do FI Talks, o videocast sobre inovação produzido pelo FI Group Brasil. Muito obrigado a todos.